Graça e paz, aqui é o pastor Anderson Carlos e estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. Nós viemos com o intuito de ministrar algo que venha trazer para você um conforto, que venha trazer para você um direcionamento. E neste momento, eu quero chamar você para fazer uma leitura bíblica, que está em Filipenses, capítulo 4, o versículo 12, que diz o seguinte: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Meu querido, o tema que eu quero dar para essa mensagem nessa noite é o segredo para viver contente em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Quando o apóstolo Paulo nos traz esse ensinamento na palavra de Deus, falando que ele já aprendeu o segredo de viver contente em qualquer circunstância, faz-se necessário então, e muito importante, que nós venhamos agora entender quais são esses segredos, uma vez que estamos vivendo um momento de adversidade, um momento de dificuldade, e que podemos sair deste contexto de dificuldade e aprendermos a viver contente mesmo dentro deste processo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos, em primeira instância, o primeiro segredo, que é: cuide bem da sua visão. Amados, os problemas podem ser muito importantes para um auxílio de crescimento, de desenvolvimento, de proatividade, para ajudar-nos a sairmos dos nossos pensamentos limitantes e gerar em nós uma capacidade de superação de forma extraordinária. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo também tenha escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a seguinte frase: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente. Talvez seja exatamente esse o contexto que nos leva a entender que é o segredo que o apóstolo Paulo tinha. Quando ele olhava para as adversidades, seja de fome, seja de escassez, ele não via aquilo como problema. Ele via aquilo como uma leve e momentânea tribulação. Todas as situações que nós vivenciamos hoje, nós temos que olhar para ela como uma leve e momentânea e que é passageira e que amanhã estaremos cantando de forma diferente um hino de vitória pelo aprendizado, pelo crescimento, pelo peso de glória que isso nos trouxe. Então, continue mantendo a sua visão no foco certo, que é o Senhor e a sua palavra. Isso me faz lembrar aqui de um psicólogo que viveu no campo de concentração por um bom tempo, Viktor Frankl. E ele entendeu e escreveu no seu livro Em Busca do Sentido, ele escreveu o que ele percebeu durante todo o processo do campo de concentração na época do nazismo. Ele percebeu que as pessoas que mantinham uma visão e um foco no futuro, um foco no que eles iriam fazer quando saísse de lá, eles davam a entender que eles tinham a percepção que o processo que eles estavam vivendo ali, naquele campo de concentração, era leve e era momentâneo e que iria passar. Então eles se conservavam olhando para aquilo que eles fariam quando saísse. Ele cita até o caso de um camarada que é escritor e que havia começado a escrever vários textos. E ele dizia: esse texto não pode continuar sem mim. Quando eu sair daqui, eu estarei fazendo a conclusão de cada um desses textos. Isso então nos leva a entender que se mantermos a visão para o projeto, para a meta, para a conquista, para o futuro, fará com que nós percebamos que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória, um peso de crescimento e vai me levar a ter uma proatividade e ser muito melhor. Então, eu quero entrar agora no segundo segredo que nós entendemos que o apóstolo Paulo aprendeu para viver contente em qualquer circunstância.
O segundo segredo é cuidado com o que você fala. Manter a confissão da palavra de Deus é de extrema importância, porque aquilo que você fala, alguns estudiosos até fazem a comparação da seguinte forma: tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto, eu acredito. E em tudo que eu acredito, se torna autorrealizável. Se realiza. Quanto mais falamos de alguma coisa, mais verdade se torna para as nossas vidas. Então, cuidado com aquilo que você está falando nos dias de hoje, nesse momento. Era o segredo do apóstolo Paulo. Por isso ele diz no texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz da seguinte forma: só se fala daquilo que se acredita. E ele diz assim no texto: está escrito, cri, por isso falei. Como esse momento e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falaremos. Isso nos traz a reflexão, irmãos, que tudo que nós falamos é porque acreditamos. E quanto mais falamos, mais acreditamos nisso. Mais se torna verdade na nossa vida. Isso se torna mais verdade enraizada e aí começamos o quê? A projetar e a caminhar em direção desse processo. Então eu quero chamar a sua atenção neste momento para que você faça uma confissão de acordo com a palavra de Deus. Diga apenas aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Diga apenas aquilo que o Senhor diz a respeito da circunstância. Diga apenas aquilo que o Senhor diz a respeito da sua vida e não permita que outro tipo de confissão comece a surgir na sua vida. E aí isso me faz lembrar da Joyce Meyer, que ela diz uma coisa: se você quer definitivamente se livrar de um problema, pare de falar nele. Então não é momento para ficarmos exaltando as dificuldades e adversidades. Precisamos olhar, confessar, declarar e determinar que o nosso futuro já está garantido pelo Senhor e com Ele nós somos mais do que vencedores. E eu quero concluir nesta noite, neste momento, com você, falando da seguinte maneira: segredo para viver contente em qualquer circunstância. Primeiro, preste muito atenção, cuide muito bem para a direção que você olha, porque de acordo com o que você vê, isso será uma verdade para a sua vida. E segundo, cuide daquilo que você fala, porque de acordo com o que você fala, isso vai tornar realidade na sua vida. Talvez esse seja o segredo primordial do apóstolo Paulo para viver feliz em qualquer circunstância. Eu quero ainda orar nesta hora com você e declarar sobre a sua vida a vitória de Deus que já está estabelecida, porque Ele é Senhor de todos os tempos, de todas as circunstâncias e de todos os momentos. Pai amado, nós declaramos sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares e de todos aqueles que estão debaixo deste manto pastoral e profético do Ministério Geração Eleita. Que o Senhor ministre poderosamente a cura, a restauração e dê a eles uma visão clara do propósito que o Senhor tem na vida de cada um e dê a eles, ó Deus de poder, a confissão correta de que o Senhor está no controle de nossas vidas e que praga nenhuma chegará à sua tenda e que o Senhor ministrou os seus anjos para acampar ao nosso redor e guardar e livrar a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém.